Você sabia que você já é salvo? Talvez você nunca parou para pensar nisso. A Bíblia não contém erros. Efésios 2:8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. E morreu na cruz. Ele morreu para te dar a salvação. Então, pela graça sois salvos. Graça e paz, abençoados. Você aí no YouTube, no Facebook, estamos ao vivo, 19 horas e 35 minutos. Estamos no MGA, sede nacional em Santo André, na Rua Oratório, número 5008, Jardim Ana Maria, Santo André, São Paulo, Brasil. Um graça e paz especial a todos que vão me ouvir e me assistir nessa mensagem, nessa ministração inédita, nessa noite. Estou até com 2 púlpitos aqui. Hoje vai ser bem diferente, tá? Um graça e paz a todos em todo o Brasil, aos que estão na França, na Alemanha, na Etiópia, na Argentina, no México, no Uruguai, pastor Júlio no Uruguai, apóstolo Marcelo no Uruguai também, pastor Nicolas Venece na Argentina, o abençoado Javier lá no México e em tantos outros países, o abençoado João, o abençoado Fábio, o abençoado Ivo lá em Portugal, a abençoada Elizabeth na França, a abençoada Maria de Jesus em Moçambique, na África. Glória a Deus por todos vocês. Minha filha Midian na Irlanda, Tamara nos Estados Unidos, Colorado. Glória a Deus por todos vocês. Então, graça e paz muito especial. Vamos orar para que haja a perfeita vontade de Deus em nossas vidas. É o que precisamos, tá? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, reconhecemos que Teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todo sempre, e assim seja. Tu és soberano e age como tal, Tu és poderoso para fazer, para ministrar, para manifestar em nossas vidas a Tua vontade. Sabemos sobre o mistério da Tua soberania, da eleição, da predestinação, em ter nos escolhido, ter nos chamado, nos escolhido desde antes da fundação do mundo para a Sua glória, nos predestinado segundo o Seu propósito. Que a ministração dessa noite seja para a Tua glória e para a plena e perfeita edificação da Tua igreja interdenominacional que está em toda a terra. Manifesta a Tua glória em nossas vidas, manifesta a Tua glória para que possamos falar e usar a sabedoria de Deus oculta em mistério. Porque Tu és poderoso para fazer além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Receba honras e glórias, ó Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que em Cristo nos salvou pela Sua graça. Seja exaltado, seja louvado, glorificado e reconhecido pela Tua igreja que está em Cristo, cujo mesmo é o cabeça. Seja glorificado ontem, hoje e para todo sempre. Que a Tua palavra não volte para o Senhor vazia. Assim seja. Amém? Amém. Graça e paz a vocês aqui em Santo André. Graça e paz a vocês que estão ao vivo agora. Estamos ao vivo pelo Facebook e pelo YouTube. Hoje o tema é inédito, hein? Tema inédito. Antes do tema, eu quero ler um texto. Bíblia, papel e caneta. Já pegou? Hoje eu estou com 2 púlpitos aqui, hein? Hoje eu vou ministrar sobre um assunto tão importante que eu vou precisar usar 11 versões da Bíblia. Eu te falei 8, mas vou usar 11. O Espírito Santo acrescentou. Hoje eu vou usar 11 Bíblias. 11 Bíblias diferentes. Não adianta ser 11 Bíblias igual, né? Então eu vou usar hoje 11 versões diferentes. Tá bom? Mas antes de dar o tema, 1 Coríntios 12. Abra sua Bíblia e vamos ler. 1 Coríntios. É preciso que entenda esse texto que eu vou ler para que eu entre no assunto de hoje. E eu já vou dar o tema em alguns minutos. 1 Coríntios 12. Abram suas Bíblias, você aqui em Santo André e você aí ao vivo no YouTube e no Facebook. Graça e paz a você que me assiste também direto do nosso site, graçaapostolado.com. Graça e paz a você que me ouve agora pela nossa rádio mgaonline.com. Glória a Deus pelas suas vidas. Aos vários grupos de WhatsApp, MGA,
Rio Grande do Sul, MGA Manaus, MGA Brasília, MGA Brasil 1, MGA Brasil 2, MGA Brasil 3, MGA Santo André. Graças e paz a todos vocês. 1 Coríntios 12, versículo 7 em diante. 1 Coríntios 12, o assunto que eu vou falar hoje, que eu vou tratar nessa noite, eu preciso, antes desse assunto, ler, pelo menos ler, 1 Coríntios 12, verso 7 em diante. Diz assim, 1 Coríntios 12, 7. Paulo disse, a manifestação do Espírito Santo é dada, não é foi dada um dia, é presente, é dada. E é dada por quê no presente? Porque o Espírito Santo habita em nós. Essa letrinha E, ela é tão importante porque foi no passado dada a Paulo e é dada a nós no futuro de Paulo, que hoje é o presente. Então, quando Paulo escreveu a manifestação do Espírito é dada, no dia que ele escreveu, era dada. Nos nossos dias, é dada. Daqui 50 anos, é dada. Daqui 100 anos, é dada. Por quê? Porque o Espírito Santo habita nas ovelhas de Jesus. Nós somos o templo de Deus, nosso corpo. Então, o é de ontem permanece hoje e será para sempre. Por quê? Porque o Espírito Santo que habitava neles, habita em nós também. Então, o é foi para eles, é para nós e para aqueles que hão de nascer. Então, Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo. Espírito em maiúsculo, Espírito Santo. É dada. A manifestação é dada. A manifestação acontece. É dada a cada um para o que for útil. Verso 8. Aí Paulo começa a falar de algumas manifestações do Espírito Santo. É verdade que aqui no capítulo 12 ele não falou de todas. Ele falou de 9 dons espirituais. 9. Mas em toda a Bíblia tem mais manifestações. Aqui ele só falou de 12. De 9 dons. Coríntios 12, 8. A um pelo Espírito Santo é manifesto, é dada a palavra da sabedoria. A outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência ou do conhecimento. A outro, verso 9, pelo mesmo Espírito a fé. A outro pelo mesmo Espírito dons de curar. Perceba que é o Espírito que faz isso. Verso 7, sempre através de uma manifestação. Verso 10, a outro a operação de milagres. A outro quer dizer, a outro pelo Espírito Santo, pela manifestação do Espírito Santo. Verso 10, operação de milagres. A outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas. Verso 10 ainda, a outro interpretação de línguas. Verso 11, mais um só. Coríntios 12, 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera. Não é operou um dia. É verdade que ele operou um dia. Está claro? No tempo de Paulo ele operou um dia. Mas como Deus é o mesmo e habita em nós, opera hoje em nós. E operará naqueles que hão de nascer. Por quê? Por isso que Hebreus 13, 8 diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém, abençoados? O que Deus revelou a Paulo há mais de 2000 anos atrás, é para nós também. E será para aqueles que hão de nascer. Não vai precisar fazer uma outra Bíblia. Porque Deus é o mesmo, o Espírito é o mesmo. Amém? Coríntios 12, 11. Um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas. Quais coisas? Esses 9 dons espirituais que eu li do Coríntios 12, 8 até o 10. Verso 11. O mesmo Espírito opera todas estas coisas. Como que ele faz isso? Distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Então isso exige e inclui a vontade de Deus. Não a minha, não a sua. Mas é segundo a operação do Espírito Santo, a manifestação do Espírito Santo, e segundo a sua vontade. Está claro ou não está claro? É preciso entender isso para que se possa compreender isso. Entendendo se compreende. Ah, então é o Espírito Santo que se manifesta. É o Espírito Santo que opera.
segundo a sua vontade, distribuindo a cada um como quer. O intuito de eu ter lido 1 Coríntios 12, do 7 ao 11, é te mostrar, primeiro, verso 7, que o Espírito Santo se manifesta. Isso é ponto indiscutível. Não tem margem para debates, não tem margem para discussão doutrinária, não tem margem para isso. Independente da sua denominação, a Bíblia é a mesma para todo cristão, independente da sua ramificação tradicional, renovada, pentecostal, católica, ortodoxa, judaica, independente da ramificação cristã. 1 Coríntios 12, o assunto manifestação do Espírito Santo, não cabe debates doutrinários. Por quê? Porque não é uma interpretação denominacional. E te provo que não é interpretação denominacional. Você quer ver? Coríntios 12, 7. Só vou ler. A manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Só li. Ficou claro? Não interpretei. Não te expliquei nada, eu só li. Então, se você pegar a Bíblia Católica, a versão Ave Maria, Coríntios 12, 7. Se você pegar a Bíblia Adventista, editora Casa, Coríntios 12, 7. Se você pegar a Bíblia da Assembleia de Deus, CPAD, Casa Publicadora da Assembleia de Deus, Coríntios 12, 7. Se você pegar a IBB, a Imprensa Bíblica Batista, Coríntios 12, 7. Se você pegar a Sociedade Bíblica do Brasil, Coríntios 12, 7. Se você pegar a Bíblia Viva, versão ampliada, Coríntios 12, 7. Se você pegar edições paulinas, Coríntios 12, 7. Então está lá. Se você pegar a Bíblia Testemunho de Jeová, tradução do Novo Mundo das Escrituras, Coríntios 12, 7. Por isso que eu disse que esse assunto não cabe debates e discussões teológicas. Por quê? Porque, quer escrever isso? Vou entrar no meu assunto agora. No tocante à manifestação do Espírito Santo, não cabe debates doutrinários. Só nos resta crer. Seria o mesmo assunto de falar que Jesus é o Salvador. Não cabe debate doutrinário. Ou você crê que ele é o Salvador, ou você não crê. Não, porque eu li um texto que parece o quê? Parece que ele não é? Ele é o Salvador. Está provado na lei e na graça. Provado pelos profetas e pelos apóstolos. Provado na antiga aliança e na nova. Jesus é o Salvador. É um assunto que não cabe debate doutrinário. Independente da ramificação cristã. Não cabe debate doutrinário. O assunto Jesus é o Salvador. Ele é o Salvador, acabou. Você crê, você crê. Você não crê, você não crê. Manifestação do Espírito Santo. Você crê? Você crê. Você não crê? Você não crê. Mas vai ficar ruim se você não crê, hein? Porque o crente crê na Bíblia, na palavra de Deus. Está claro ou não está claro? Então como é que você não vai crer no que está escrito na Bíblia? E não dá para falar que isso foi um dia, porque o texto e o contexto não fala que foi. Quer que eu leia de novo? Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito, ao verbo no presente, é dada para cada um naquilo que for útil. Para que eu entre no meu assunto. O assunto manifestação do Espírito Santo é indiscutível. Ficou claro? Nunca discuta, nunca debata com ninguém sobre esse assunto. Nunca. Você vai encontrar pessoas, eu não creio na manifestação. Você já para por ali e vai embora. Você não tem que mostrar texto, você não tem que brigar, você não tem que debater, você não tem que tentar provar nada. Porque quem se manifesta não sou eu, não é você. Quem se manifesta é o Espírito Santo. Alô, Coríntios 12, 7. Não é a manifestação do pastor Marcos Gomes. Não é a manifestação do apóstolo Paulo. Olha Coríntios 12, 7. Não é a manifestação de Moisés, manifestação de Davi. É a manifestação do Espírito Santo. Acabou o assunto, acabou a discussão, acabou o debate. Se você encontrar alguém que fala que é crente ou cristão e não crê
na manifestação do Espírito Santo, Coríntios 12, 7, acabou a conversa. E não é crente coisa nenhuma. Porque como é que alguém que se diz crente não vai crer no que está escrito? E o que está escrito? Que o Espírito Santo se manifesta. Não é o que eu penso, não é o que eu acho. É o que está escrito. Como crente, eu devo crer. Por isso que eu pergunto, ó, se tiver escrito, eu creio. O assunto de hoje? Bom, eu já li Coríntios 12, 7, sobre a manifestação do Espírito Santo. O que tem a manifestação do Espírito Santo, pastor? Ela é dada a cada um para o que for útil. Verso 11. Um só e o mesmo Espírito opera, manifesta todas estas coisas. Como que ele faz isso? Não sou eu que faço, é ele. Distribuindo particularmente a cada um como quer. Ponto. Não tem margem para discussão. Amém? É o mesmo assunto, o céu. Imagina um crente falar que não crê no céu. Não tem margem para discussão. Como é que um crente não vai crer no céu? Hã? Não precisa nem dar 200 textos, né, sobre o céu para tentar provar. Tem que contar um crente que fala que é crente que não crê no céu, parou a conversa. O tema de hoje, escreva aí. O que são gemidos inexprimíveis? Interrogação, uma pergunta. Eu vou usar 11 Bíblias hoje. Eu trouxe aqui 11 versões diferentes, uma da outra. O tema de hoje, o que são gemidos inexprimíveis? Que é uma frase que todo mundo conhece. Todo crente conhece essa frase. Tem até música. Até com gemidos inexprimíveis. Não tem? Até cantam. Mas será que entendem o que cantam? Já leram? Qual crente que nunca leu Romanos 8, 26? O texto central. 11 Bíblias. Eu vou ler Romanos 8, 26 nas 11. Não vou ler outro texto, não. 11 versões de Romanos 8, 26. Para tentar te explicar. Para ver se você compreende o tema de hoje. O que são gemidos inexprimíveis? Abre um parênteses. E se você é daqueles que não crê, pode parar de assistir e ir embora. Vai assistir novela. Que aqui é para crente. Amém? Mas se você não crê, vai assistir novela. Eu vim explicar como profeta, como apóstolo, como pastor, o que são gemidos inexprimíveis. Eu vim explicar o que é isso. Vou usar 11 Bíblias, 11 versões diferentes, semelhantes, mas diferentes. O texto central, Romanos 8, verso 26. Aliás, eu vou ler primeiro aqui na Bíblia Vida. Romanos 8, 26. Talvez você não vai ter as 11 versões que eu vou ler, né? Você só está com uma Bíblia aí, você não vai ter as 11. É difícil alguém ter 11 versões. Eu tenho 50 e pouco. Hoje eu comprei ontem eu comprei mais uma. Chegou mais uma Bíblia em casa. Então, já foi para 50 lá e fumaça. Então, é difícil alguém ter 11 versões. Eu vou usar 11. Não preciso usar 50 porque no meio dessas 50 está essas 11, né? Romanos 8, o texto central do começo ao fim dessa ministração. Começando agora, uma vez que você já entendeu que o Espírito Santo se manifesta, Coríntios 12, 7. Como que ele se manifesta? Coríntios 12, 11. Distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Entendendo que o Espírito Santo se manifesta, eu vim explicar o que são gemidos inexprimíveis. Estou com dois púlpitos hoje aqui, porque está aqui os estudos. Vamos ver primeiro na Bíblia Vida. Acompanha aí. Romanos 8, 26. Da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que havemos de pedir como convém,
Mas o mesmo Espírito, o que ele faz? Intercede por nós. Como que ele faz isso? Com gemidos inexprimíveis. A primeira versão que eu vou usar hoje, Bíblia Vida, edição contemporânea, ou seja, a Bíblia Thompson. Se você tem a Bíblia Thompson, é a versão que eu estou usando aqui. A primeira, eu vou ler 11 Bíblias, essa é a primeira. Da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O objetivo hoje é explicar o que são, que é o tema, o que são gemidos inexprimíveis. Eu acho que você sabe o que é um gemido, né? Vem de gemer, gemido, gemer. O que são gemidos inexprimíveis? Vamos ver uma outra versão. A primeira que eu li foi a Bíblia Thompson, editora Vida. Vamos ver agora a Bíblia Viva, versão ampliada. O mesmo texto, Romanos 8, 26, está aqui. E desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Nem mesmo sabemos por quais devemos orar, nem orar como devemos. Mas o Espírito Santo, porém, ora por nós com tal sentimento que não se pode ser expresso em palavras. Está vendo porque eu tenho várias versões de Bíblia? Essa aqui já mudou. Por isso que é versão ampliada. Porque ela amplia a sua mente. Olha lá, ó. O mesmo Espírito Santo ora por nós com tal sentimento. A Bíblia Vida, a Bíblia Thompson diz, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. É a primeira versão que eu li. A segunda que eu estou lendo, a Bíblia Viva, Bíblia Mundo Cristão, editora Mundo Cristão. O Espírito Santo ora por nós com tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. O tema, o que são gemidos inexprimíveis? Então aqui já temos uma resposta. A resposta primeiro será bíblica, tá? Depois, em segundo lugar, na prática. Pegou essa? O que são gemidos inexprimíveis? A resposta primeiro vai ser extremamente bíblica. Eu vou ler 11 Bíblias, 11 versões diferentes, para te mostrar o que são gemidos inexprimíveis segundo a letra, segundo a Bíblia. É a primeira resposta, bíblica. E a segunda? A segunda você vai ter no seu dia a dia na prática. Porque o Espírito Santo já habita em você. É aí que entra o Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito Santo que habita em nós. Quem está entendendo? Coríntios 12, 7. A manifestação do Espírito. 1 Coríntios 3,16. Esse Espírito habita em nós. Coríntios 3,16. Ele habita em nós. Coríntios 12, 7. Ele se manifesta em nós. Romanos 8, 26. Intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Você está encaixando as coisas aí? Glória a Deus pela sua vida. É por aí que nós vamos. Pegar, Pai, o perfeito entendimento do que é, o que são gemidos inexprimíveis. Agora presta atenção, é verdade que gemidos inexprimíveis não é uma teoria. Por quê? Gemidos, versão ampliada, sentimento tal que não pode ser expresso em palavras. Um sentimento que não dá para explicar. Eu não falo aqui quando estou pregando que tenho vontade de sair correndo? Por que eu falo isso aí? Porque eu não estou conseguindo explicar. Já viu um pregador falar que tem vontade de sair correndo na hora da pregação? Uma coisa louca, né? Mas eu estou tão cheio do Espírito Santo
que eu não consigo me expressar. Eu não consigo explicar. A versão ampliada, o Espírito Santo ora por nós com um tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. Então, a primeira resposta bíblica do que são gemidos inexprimíveis: um sentimento tal que não pode ser expresso em palavras. Traduzindo, não tem como explicar. Não consigo explicar. Eu sinto algo tão maravilhoso por Ele habitar em mim. Você sente algo tão maravilhoso por Ele habitar em você. O Espírito Santo habita em você. Você está aqui hoje, ao vivo aqui. Você está aqui, então Ele habita em você. Você não está aqui, está no Rio de Janeiro, você está na França, você está na Itália, você está na Bahia, você está em Manaus. Ele habita em você. Aonde você estiver, Ele habita em você. Pastor, esses gritos aí, hein? Olha, Romanos 8:26, versão ampliada. Ele intercede por mim com um sentimento que eu não consigo expressar em palavras. Aí sai esses gritos aqui que nem eu entendo. Mas na verdade é um gozo que eu estou sentindo. É uma alegria, é uma satisfação, é um prazer espiritual. Vamos para a terceira versão? São 11. O tema de hoje: o que são gemidos inexprimíveis? A terceira versão que eu vou usar hoje. O texto central é Romanos 8:26. Eu vou ler 11 versão, 11 Romanos 8:26. A terceira versão. A Bíblia NTLH. NT, nova tradução, linguagem de hoje. Tem a Bíblia linguagem de hoje, que eu vou usar também. Mas tem a nova tradução, linguagem de hoje. São versões diferentes. A terceira versão de Romanos 8:26. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que legal. Por isso que eu tenho várias versões. Vou ler de novo. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Pastor, é esse grito que você dá aí? Também. É um gemido que não pode ser explicado por palavras. Mas esse gemido é o quê? Esse gemido, segundo a Bíblia, diz: pede a Deus em nosso favor. Vou ler de novo. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. A outra versão diz que Ele intercede por nós. O que é interceder por nós? Pedir a Deus por nós. Está percebendo que as versões são semelhantes? Essa terceira versão é a nova tradução linguagem de hoje. NTLH, nova tradução linguagem de hoje. O tema: o que são gemidos inexprimíveis? Vamos para a quarta versão? São 11, hein? Quarta Bíblia. Agora vamos ver a Bíblia Católica. A Edições Paulinas. Vamos ver o que ela diz. Romanos 8:26. Assim mesmo, o Espírito Santo ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir. Você percebe que elas são semelhantes? Mas quando chega no assunto gemidos inexprimíveis, ela muda. Um fala uma coisa, o outro fala outra. Por quê? Tentando explicar. Como eu estou aqui, ó. O tema: o que são gemidos inexprimíveis? Estou tentando explicar. A quarta versão. Assim mesmo, o Espírito Santo ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inexplicáveis. Edições Paulinas, 1989. Bíblia Católica. Edições Paulinas. O Espírito Santo ora por nós com gemidos
inexplicáveis. A Bíblia Thompson, gemidos inexprimíveis. A versão ampliada, sentimento que não pode ser expresso em palavras. Está pegando aí? O objetivo dessa mensagem hoje é ampliar sua mente espiritual para que você conviva com tais gemidos inexprimíveis, que não se pode explicar. Sentimento, eu sinto. Sentimentos que não podem ser expressos em palavras. Então o objetivo é ampliar sua mente, para te fazer entender, primeiro, que o Espírito Santo habita em você. Coríntios 3,16. Segundo, que há uma manifestação do Espírito Santo. Coríntios 12,7. Que é dado a cada um segundo o que for útil. E que essa manifestação, Coríntios 12,11, o mesmo Espírito opera em cada um como ele quer. Manifestando, distribuindo a cada um particularmente como ele quer. Isso quer dizer o quê? Tem caneta aí? Que as manifestações do Espírito Santo não são ou não se podem fazer regras. A manifestação, tem caneta aí? Escreva isso. A manifestação do Espírito Santo não são ou não se podem fazer delas o quê? Regras. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em mim, ele habita em você, ele habita em nós. Isso é comum. Alô, tem caneta aí? O Espírito Santo habitar em nós é algo comum a nós. Mas a manifestação nunca será comum a nós. Por quê? Por causa de Coríntios 12:11. Coríntios 12:11, olha lá. Coríntios 12, verso 11. Um só e o mesmo Espírito opera, manifesta todas estas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Ou seja, em hipótese alguma se pode fazer regras da manifestação do Espírito Santo. Só quem está entendendo? Nunca pode se fazer regra. Por quê? Porque eu sou eu, você é você. Você tem a sua história, eu tenho a minha. Você vai ler a Bíblia, com Abraão Deus foi de um jeito. Aí Abraão morreu, aí com Isaac ele foi de outro jeito. Aí depois com Jacó de outro jeito. Depois com José. Aí com Moisés. Como ele foi com Moisés, não foi com Jacó. Como ele foi com Josué, não foi com Abraão. Como Deus foi com Davi, não foi como foi com Isaac. O Deus é o mesmo. Como Deus foi com Samuel, não foi com Paulo. Como Deus foi com Paulo, não foi com Elias. Por quê? Coríntios 12:11. Um só e o mesmo Espírito manifesta, opera todas estas coisas, distribuindo particularmente, ou seja, pessoalmente, a cada um, como ele quer. Ah, pastor, então eu vou ter que dar uns gritos igual você dá? Irmão, não faça regra da manifestação do Espírito Santo. Esses são gemidos que eu não consigo explicar. Segundo a Bíblia Thompson, gemidos inexprimíveis. Segundo a Edições Paulinas, gemidos que não podem ser explicados por palavras. Segundo a versão ampliada, Bíblia Viva, é um sentimento tal que não pode ser expresso em palavras. Aí sai um que para você ou para mim pode não querer dizer nada, mas para Deus diz muita coisa, porque segundo as Bíblias está dizendo que é o Espírito Santo intercedendo por mim. Agora, um dá um sussurro, o outro geme. Eu conheci um pastor que gemia literalmente. Gemia literalmente. E tem base bíblica para gemer? Gemidos vem de gemer. Tem base bíblica? Tem. A versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, de 1980, João 7,38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu ventre. Do seu ventre. A nossa versão diz o quê? Do seu interior. A versão antiga, do seu ventre. Onde é o ventre? Aqui que é o ventre? Onde que é o ventre? É aqui? Onde que é o ventre? É aqui? Onde é o ventre? Interessante que é onde se
geme. De onde vem o gemido? O gemido não vem da cabeça. A versão ampliada, o gemido é um sentimento. O gemido é um sentimento. Aqui está contraindo. João 7,38. Do seu ventre fluirão rios de água viva. Olha para o meu ventre. Eu estou olhando para o seu. Imagina rios de água viva passando no seu ventre. Você não vai sentir nada. É impossível não sentir nada. Agora, o que eu estou fazendo aqui com várias versões? Tentando te explicar o que são, qual o tema? O que são gemidos inexprimíveis. Qual o tema de hoje? O que são gemidos inexprimíveis. Por que eu vou usar 11 Bíblias, 11 versões? Para tentar te explicar o que são esses gemidos. E para você não se escandalizar não, hein? Nossa, o pastor lá é louco, hein? Ele dá uns gritos. Nossa, ele tem vontade de sair correndo. Um dia eu ouvi ele falar que tinha vontade de sair voando. Já ouviu essa? Vontade de voar? Interessante, né? Só que quando eu estou na carne, eu nem penso em voar. Nem lembro. Mas quando eu estou cheio do Espírito Santo, dá uma vontade de voar. Você nem imagina. Versão ampliada. É um sentimento tal que não pode ser expresso em palavras. Qual o sentimento que você sente quando você está cheio do Espírito Santo? Pastor, me dá uma alegria que eu tenho. Eu não sei explicar essas coisas. Não sei explicar. Essas coisas não se explicam. Segundo a Bíblia, é o Espírito Santo intercedendo por mim. Agora é verdade que você precisa ter essas práticas. Isso é na prática. A Bíblia, posso usar 200 versões. A Bíblia é só uma teoria. Isso na prática. Quando você começa, geralmente isso acontece quando você começa a louvar a Deus. Quando você entra no nível de adoração. Adoração é um nível de louvor superior, tá? Louvar é uma coisa, adorar é outra. Então, quando você começa a adorar a Deus, você entra no nível da adoração, aí esses gemidos vão aumentando. Quando se prega a palavra, quando se evangeliza, quando ora, orar de verdade. Olha lá, não sabemos como orar como convém. Senhor, meu Deus, meu Pai, teu é o reino, o poder. Quando vai ver, você já está sentindo gemidos. Pastor, como que são esses gemidos? Irmão, Bíblia Thompson, gemidos inexprimíveis. Edições paulinas, gemidos que não podem ser explicados por palavras. Como são esses gemidos? Versão ampliada, é um sentimento tal que não pode ser expresso em palavras. Traduzindo, cada crente terá a sua própria experiência. Quem pegou essa? E não se pode nunca fazer regras ou generalizar. Porque como ele é comigo, não obrigatória será com você. Porque Deus não tem obrigação de nada. Tudo isso é por graça de Deus. Não por merecimento, nem porque ele tem obrigação, nada disso. Então, como ele se manifesta em mim, não obrigatoriamente se manifestará em você. Tem caneta aí? A unção pode ser semelhante. Quer escrever isso? É bom você escrever, hein? Você vai precisar dessa frase. A unção pode ser semelhante, vírgula. A manifestação nunca será igual. Nunca. Quer uma prova? Elias e Eliseu. A unção era a mesma. A diferença é que a unção de Eliseu era porção dobrada. Se você for ler 1 Reis e 2 Reis, o Eliseu operou 2 vezes mais milagres que Elias. Elias ressuscitou 1, o Eliseu 2. E outros fatos também, que o Eliseu, por receber porção dobrada do espírito de Elias, operou numa unção semelhante à de Elias. Mas a manifestação era diferente, por quê? Porque Elias era Elias, Eliseu era Eliseu. Está claro ou não está claro? Vamos para a quinta versão, que são 11, hein? A quinta versão será a versão católica também, edição pastoral, aquela Bíblia grandona, sabe aquela Bíblia do padre? Aquela preta grandona? Romanos 8:26 é o texto central. Do mesmo modo, também o Espírito vem em auxílio
da nossa fraqueza. Interessante que em todas as versões, o Espírito Santo sempre intervém ou intercede por nós. Está claro aí? Alô, está claro aí pela Bíblia que não parte de nós? Porque não sabemos como orar como convém? Não sabemos como pedir como convém? Mas todo crente ora, todo crente louva, todo crente adora, todo crente canta. Então, quando você vai orar, cantar, louvar, adorar, provavelmente o Espírito Santo vai se manifestar, porque ele já habita em você. Como que ele vai se manifestar? Coríntios 12, 8, 9 e 10. Pode ser com palavra de sabedoria, com palavra do conhecimento, com fé, com variedade de línguas, com interpretação de línguas, com profecia, com dons de curar, operação de milagres. Romanos 8, 26, com gemidos inexprimíveis. Por favor, a ele. Aí só na hora que você vai saber, né? Vamos para a edição, a quinta versão que eu vou ler, edição pastoral, Bíblia Católica. Do mesmo modo, também, o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, pois nem sabemos o que convém pedir, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Já mudou a palavra. Edição pastoral, Bíblia Católica, a Bíblia do Padre, vai, a famosa Bíblia do Padre, aquela grandona. O mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Paulo usou a palavra inefáveis em 2 Coríntios 12. Conheço um homem em Cristo, foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo não sei, fora do corpo não sei, Deus o sabe. Eu sei que ele foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis. 2 Coríntios 12, do 1 ao 4. Paulo usou essa palavra. O que são palavras inefáveis? Palavras poderosas. Legal também, né? Hã? Bíblia Thompson. O Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bíblia Viva. O Espírito Santo manifesta em nós com um tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. Nova tradução, linguagem de hoje. O Espírito de Deus com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Olha que legal. Edições paulinas, Bíblia Católica. O mesmo Espírito ora por nós, com gemidos inexplicáveis. Edições paulinas. Uma outra versão católica, edição pastoral. O Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Vamos para a sexta versão. Está do lado de cá agora. Vamos para a sexta Bíblia, a sexta versão de Romanos 8, 26. Assim também, agora eu vou usar a tradução linguagem de hoje. Eu usei a nova tradução linguagem de hoje. É mais atualizado. Agora eu vou usar a de 1988. A linguagem de hoje comum, a normal. Diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. O final é semelhante à nova tradução linguagem de hoje. A versão linguagem de hoje, ela é semelhante à nova tradução linguagem de hoje. A linguagem de hoje é mais antiga, a NTLH, que é a nova tradução linguagem de hoje, é mais recente. Então, a mais recente diz assim, com gemidos que não podem ser explicados por palavras. E a linguagem de hoje antigo, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. Vamos para a sétima versão. Sétima. Romanos 8, 26 é o texto central. Agora, a Bíblia, a mensagem, é uma linguagem contemporânea. Parece que eu vi uma aqui, né? Não, a Jéssica tem uma Bíblia mensagem, não sei onde está, deve estar por aí. A Jéssica aqui do Louvor, ela tem a Bíblia mensagem. Romanos 8, 26, uma outra versão. Se em algum momento nos cansarmos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora por nós, utilizando nossos suspiros, sem palavras, nossos gemidos de dor.
Tá doendo já, viu? Porque é aqui, né? João 7,38, do seu ventre. Alguém aqui já sentiu dor aqui? Alguém já sentiu dor? Por orar, por louvar, por receber uma unção, uma manifestação aqui? Já recebeu? Nunca sentiu dor? Então tá cru ainda, hein? Tá cru, tá cru. O negócio fica bom mesmo quando você sentir a dor. Enquanto você não sentir dor, tá longe. Enquanto você não... Agora, quando é que você sente essa dor? Ah, pastor, eu tenho que sofrer, irmão. Ninguém está falando de sofrimento, tá? Não mistura as coisas. Pastor, mas eu tenho que sentir dor? Irmão, não é que você tem que sentir dor. Quando o Espírito Santo se manifesta de fato, de verdade, vai dar uma dor no ventre. Por quê? O ventre é um músculo. É onde o Espírito Santo habita. É onde ele se manifesta. Por que eu não sei? Jesus diz que é assim. A Bíblia diz que é assim. Então só estou crendo como está escrito. Do seu ventre... João 7,38, João Ferreira de Almeida, do seu ventre fluirão rios de água viva. Do ventre. Jesus disse que é do ventre, do interior. Então é impossível alguém receber uma manifestação do Espírito Santo e não contrair esse músculo. Foi daí que veio o problema lá. De tanta unção, de tanta manifestação, de tanto contrair o músculo. A maioria dos profetas tem dores estomacais. A maioria dos profetas. Eu tenho há anos. Não porque eu quero ter, não é uma glória ter. Estou querendo te dizer que é impossível não ter. Por quê? Por causa da manifestação do Espírito Santo. Está claro ou não está claro? Marcos 5,29. A mulher sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Aonde ela sentiu? Se ela tinha um fluxo de sangue há 12 anos. Marcos capítulo 5. Ela sentiu no seu corpo. Segundo Jesus, João 7,38, ela sentiu no ventre. Marcos 5,29, ela sentiu no corpo. Segundo Jesus, João 7,38, ela sentiu no ventre. Do interior, no ventre. Ela sentiu. A maioria, 99% dos profetas, tem dores no músculo do ventre. Por quê? Por causa da contração. Agora mesmo, se você apertar aqui vai estar duro. Depois da pregação, se você apertar, vai estar molinho. Não consigo explicar isso. Mas na hora da unção, da manifestação, está contraído aqui agora. Se apertar, tá duro. Parece que eu estou fazendo abdominal. Toda pregação, já vai para 30 anos. Parece que estou fazendo abdominal. E como está contraído? Mas quando eu paro de pregar, aí volta o Marcos Gomes normal, aí o músculo fica relaxado. Então a maioria dos profetas tem dor aqui, a maioria, 99%. Quando digo profeta, homem de Deus, mulher de Deus, homens e mulheres que recebem constantemente manifestação do Espírito Santo. Tem caneta aí? Erra os que disseram que a manifestação do Espírito Santo é na mente. Não é na mente. Ele se manifesta no seu ventre, com sabedoria. Mas a manifestação dele não é na mente. Primeiramente no ventre, depois para a mente. 1 Coríntios 2, versos 6 e 7. Que é a sabedoria oculta em mistério. Então, primeiro ele se manifesta no ventre, depois Coríntios 2, 6 e 7. Na mente. Ele usa a mente, que é a mente de Cristo, com sabedoria, com profecia, com revelação, com discernimento. Quem está entendendo? Está claro ou não está claro? Bem explicado, né, abençoado? A sexta versão, eu li, vou ler mais uma vez rapidinho. Cadê minha caneta que sumiu daqui? A caneta sumiu, estava aqui, sumiu a caneta. Está aqui. A sexta versão, a Bíblia, a sexta eu já li, né? Agora é a sétima. A Bíblia Mensagem. Tem uma Bíblia que chama A Mensagem. Quando você vê a Jéssica domingo, você pede para ela te mostrar. É uma Bíblia grandona, parece a Thompson, mas é uma outra versão. É uma linguagem contemporânea, tá? A Bíblia A Mensagem, provavelmente alguém me assistindo aí deve ter a Bíblia Mensagem. Ela diz assim em Romanos 8, 26. Se em algum momento nos cansarmos de esperar, o Espírito de Deus está ao nosso lado, nos dando aquela força. Se não sabemos como orar, não importa. Ele ora em nós,
vê que as outras versões diz o quê? Ele ora por nós, ou ele intercede por nós. Agora, por que a Bíblia, a mensagem diz, ele ora em nós? Porque ele habita em nós, Coríntios 3,16. Está claro ou não está claro? A Bíblia, a mensagem, Romanos 8,26. Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos próprios suspiros, sem palavras, nossos gemidos de dor. E dói, hein? Dói muito a musculatura do ventre. Dói muito. Quando acaba a pregação, eu estou moído, eu estou pregado. Parece que um caminhão passou em cima da minha barriga. Dói e muito, pastor José Davi, dói muito. Um dia aqui no MGA, a unção foi tão grande, a unção foi tão forte aqui, que acabou a pregação, eu não consegui atender ninguém, dar graças a Deus para ninguém. Eu saí daqui arrastando, entrei dentro do carro, deitei o banco do carro, reclinei o banco, fiquei lá uns 40 minutos esperando voltar, de tanta dor. Para quem não sabe, de domingo, quando acaba a pregação, antes de chegar em casa e jantar e comer alguma coisa, eu deito lá no puff, eu já comprei um puff só para isso. Eu deito no puff, sabe aqueles puff grandão que você aperta assim? Eu deito para esticar e fico lá relaxado, meia hora, 40. Depois que eu vou comer alguma coisa, depois. Você vê quando acaba a pregação, eu falo para você, né? Então, para quem não sabe disso, isso há anos, há décadas. Quando acaba a pregação, eu estou moído. Parece que um caminhão passou em cima. Mas o que é isso aí? É a hora, ou foi o período, que eu fui usado pelo Espírito Santo. Está entendendo? Isso aí não vem de mim, não sou eu que quero. Se eu fosse para escolher, eu não queria, porque traz dor. É claro que eu não queria. Mas é impossível. Porque ele se manifesta. Então ele se manifesta, ou seja, ele está me usando, agora, por exemplo, está contraído. Olha como está duro. Quando acaba a pregação vai estar molinho. Então ele me usa, ou seja, ele se manifesta em mim, porque o Espírito Santo precisa de uma boca. O Espírito Santo precisa de uma mente para usar. Paulo diz em Romanos 10,17, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Romanos 10,14, como crerão se não há quem pregue? Então tem que ter alguém que pregue. Mas vai pregar o quê? A graça e a palavra. Mas como que ele vai pregar? Do nada? Não, o Espírito Santo manifesta nele, e aí ele prega e ensina, ele canta, ele ora, ele ministra, entendeu? Estou só te explicando como é que é na prática. Glória a Deus pela vida do pastor José Davi, meu grande amigo em graça. Vamos para a 8ª versão, são 11. 8ª versão, um dia que eu preguei a graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Já ouviu? Entra no nosso canal, no YouTube, entra lá, me segue para o seu lado do nosso canal no YouTube, digita lá, a graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová. O Espírito Santo fez questão que eu pregasse a graça na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, para provar que não é uma questão de versão, mas de interpretação, não versão. Porque eu preguei a graça postulada na Bíblia dos Testemunhos de Jeová, e a graça está lá também. Então vamos para a 8ª versão de Romanos 8,26, tradução do Novo Mundo das Escrituras, vulgo a Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Romanos 8,26, na Bíblia do Testemunho de Jeová, diz assim: do mesmo modo, o Espírito também ajuda a nossa fraqueza, pois o problema é que às vezes não sabemos o que precisamos pedir em oração, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados. Versão Testemunho de Jeová. Olha lá, Romanos 8,26. O próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos não pronunciados. Pronúncia, João, Maria, isso é pronúncia. A Bíblia está explicando que o Espírito Santo se manifesta em nós com gemidos não pronunciados. E aí? Só porque não são pronunciados? Só porque são inexprimíveis? Só porque é um sentimento que não pode ser expresso em palavras? Só porque são gemidos que não podem ser explicados por palavras? Só porque são gemidos inexplicáveis? Só porque são gemidos inefáveis? Só porque são palavras que não podem explicar? Só porque são suspiros sem palavras? Não é a manifestação do Espírito Santo?
não é verdade só por causa disso? Então, o crente tem que ser maduro. Posso ouvir um amém? Se há uma coisa inadmissível, e há. Já para isso, Romanos 14, sobre os fracos na fé. Mas se há uma coisa inadmissível, é um crente imaturo. Ainda mais se ele tiver muitos anos de igreja, ou seja, de Bíblia. A imaturidade do cristão é uma vergonha. Tem caneta aí? A imaturidade do crente é uma vergonha. Uma vergonha, irmão. A pessoa tem 30 anos de igreja, 30 anos de evangelho, como diz o outro, e não entende essas coisas, não compreende essas coisas. Não compreende, não entende que o Espírito Santo primeiro habita em nós e se manifesta em nós até com gemidos inexprimíveis, ou línguas, ou variedade de línguas, ou interpretação, ou profecia, ou palavra de sabedoria, ou operação de milagres, ou dons de curar. Ou se acontecer alguma coisa dessa, não é o Espírito Santo, é o que então? Se é ele que habita em nós. Então a imaturidade do crente é uma vergonha. Ponto. Por isso, Coríntios 12, 1. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, não quero que sejais ignorantes. 1 Coríntios 12, verso 1, Paulo diz. Por isso, 1 Coríntios 14, verso 20. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Sede meninos na malícia, vírgula, mas adultos no entendimento. Então, firmado em 1 Coríntios 14, 20. Firmado em 1 Coríntios 12, 1, eu digo, a imaturidade do crente é uma vergonha. Porque ele é crente, ele não é um incrédulo, ele não é um ímpio, ele é crente. Se ele é crente, ele ora. Ora a quem? A Deus que ele não vê. E esse Deus é Espírito. E esse Espírito habita nele. Então, Coríntios 12, 1. Não quero, irmãos, que a respeito da manifestação dos dons do Espírito Santo, não quero que sejais ignorantes. Quem recebe essa palavra? Ou seja, o que Paulo está dizendo? Eu quero que vocês entendam como eu entendo. Está claro aí? Vamos para a 8ª versão, eu já li, Testemunho de Jeová. Vamos para a 9ª versão. A 9ª. A versão ampliada. Bíblia Viva, editora Mundo Cristão. A 9ª versão. E desse mesmo modo, pela nossa fé, o Espírito Santo nos ajuda em nossos problemas diários e em nossas orações. Nem mesmo saber por quais devemos orar, e nem orar como devemos, mas o Espírito Santo, porém, ora por nós com sentimentos que não se pode ser expressos em palavras. De novo a Bíblia falando sobre sentimento. Sentimento vem de sentir. Marcos 5, 29. A mulher sentiu no seu corpo. Oh, é bíblico sentir no corpo, tá? Tem alguns charlatões da fé aí? Abre um parênteses. Até em graça, fecha parênteses, que fazem piadinhas, que zombam, satirizam. Mas é bíblico sentir. Não é coisa do outro mundo o crente sentir. Não é algo anormal o crente sentir um arrepio no seu corpo. Isso não é anormal, isso é normal. Não é anormal o crente chorar na oração, no louvor. Isso é normal, tá? Isso não é anormal, não tem nada de errado nisso aí. Isso é normal para o crente. Na adoração ele chorar. Não está chorando porque ele está triste. Ele não está chorando de tristeza, ele está chorando, é um gozo. É um gozo. É inexplicável. É um êxtase. Como aconteceu com Paulo lá em Atos. Então, é bíblico e é normal para o crente. Quando eu digo para o crente, para a ovelha, tá? Porque tem ovelha que não é cristã e também sente. Já conheceu? Eu conheço várias. Tem ovelhas que não é cristã, que não conhece a Bíblia, que não está em igreja nenhuma. Não conhece nem a lei nem a graça, mas é ovelha. E ela sente. Tá claro? Tem muitas. E ninguém pode censurá-las porque sente alguma coisa. E muito menos falar que é coisa do diabo.
porque é o Espírito Santo que habita nas ovelhas. Está claro, abençoados? Vamos para a 10ª versão, são 11. 10 Bíblias, hein? 10ª versão de Romanos 8, 26. Agora a versão King James. Essa é uma importada. Eu tenho também lá em casa. Versão King James, de Romanos 8, 26. Olha, eu nem trouxe a versão inglesa, tá? Nem precisei, nem trouxe porque aí eu vou ter que ler em inglês para depois traduzir. Então, eu também tenho inglês. Eu tenho em inglês, tenho em grego, tenho em hebraico, eu tenho em alemão. Eu nem trouxe porque eu vou ter que traduzir. Então, eu estou usando das 50 e poucas Bíblias que eu tenho, eu estou usando 11 para que você tenha uma noção. Tá? Porque com uma só já dá para ter a noção. Eu estou usando 11 porque o Espírito Santo mandou trazer 11 versões. Tá? Versão King James, de Romanos 8, 26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. Tem alguém percebendo que todas as versões dizem que não sabemos como orar? E não é nenhuma vergonha não saber orar, tá? Porque, na verdade, a oração, Mateus 6, Jesus diz, não sejais como os hipócritas que pensam que de muito falar será ouvido. Né? Os religiosos criam rezas, os religiosos criam jargões de oração e fica repetindo a mesma oração. Isso não é orar, hein? Orar, segundo a Bíblia, é pelo Espírito Santo. Não pegar um papelzinho e ficar repetindo o dia inteiro o papelzinho, tá? Isso não é orar. Tá claro ou não tá claro? Orar é algo espontâneo. Tem caneta aí, por favor? Olha como que eu sou legal, hein? Tem caneta aí? Orar é algo espontâneo, movido pelo Espírito Santo. Orar é algo espontâneo, movido pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo, isso justifica e nos faz entender, porque Paulo disse o quê? Orai sem cessar. Isso explica. Porque quando nós estávamos na lei, pensava assim, ué, como que eu vou orar sem cessar? No trem? Vou me ajoelhar no trem? Vou me ajoelhar no metrô? Dentro do ônibus? Eu no ônibus lotado vou ajoelhar para orar, para falar com Deus? Então as pessoas pensavam isso. Orar sem cessar, mas eu tenho que trabalhar. Eu trabalho no caixa, eu tenho que fazer conta com dinheiro. Como que eu vou orar sem cessar? As pessoas pensam essas besteiras. Mas na verdade, quando Paulo disse orai sem cessar, ele quis dizer, não deixe de orar. Só isso. Não quer dizer que você tem que orar 24 horas no dia. Porque você tem que trabalhar, você tem que almoçar, tem que jantar, tem que tomar banho, tem que dirigir o carro, tem que pagar conta. Quando ele disse orar sem cessar, não é para você orar 24 horas no dia. Não é isso que ele falou. Tá claro? Orar sem cessar, 1 Tessalonicenses 5, 18, é o quê? Não deixe de orar. Quando, Paulo? Romanos 8, 26. O Espírito Santo habita em você, ele vai interceder por você com gemidos inexprimíveis. Pode ser no ônibus, pode ser dirigindo o carro. Quantas vezes eu dirigi no carro, senti a unção? Quantas? Já parei de dirigir o carro por causa de uma unção, falando em línguas, louvando a Deus, cantando, dirigindo moto. Quantas vezes eu parei a moto, ou mesmo dirigindo chorando, debaixo de uma unção, tomando banho, dormindo, almoçando, jantando. Quantas vezes? E isso é normal, por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Quantos casos e testemunhos eu conheço de irmã lavando louça e o Espírito Santo manifestou nela e ela desabou a falar em línguas lavando louça? Quantos casos eu conheço desses? Quantos? Lamentável, abre um parênteses, lamentável, é tão lamentável que falta até a palavra para qualificar esses aí. Lamentável, não vou chamar de menino na fé não, lamentável, os hereges, é pouco chamar de herege, lamentável os cegos espiritualmente, falando, lamentável os mercenários da fé, os ignorantes da fé, lamentável aqueles que não conhecem a manifestação do Espírito Santo e fazem brincadeirinhas, sátiras e zombam. Lamentável a respeito desses, sejam quem for. Seja quem for. Seja quem for. Lamentável. Ou seja,
É uma vergonha falar sobre os tais. No mundo, na Terra, no planeta Terra, é impossível contar e calcular as infinitas manifestações da multiforme sabedoria de Deus. É impossível calcular ou contar ou registrar na face da terra as manifestações infinitas do Espírito Santo nas ovelhas. Por isso que eu falo que é lamentável tais pessoas que zombam, que brincam e fazem piadinhas. Consegue me entender? É lamentável. É lamentável. Isso entristece muito o Espírito Santo, hein? Efésios 4:30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Isso entristece muito. Se você não sabia, tá? Você que faz piadinha de quem fala em línguas, você que faz piadinha imitando, você que fica imitando, Efésios 4:30, você já leu alguma vez na vida? Isso entristece muito o Espírito Santo. Você que fica imitando pessoas que falam em línguas, zombando, satirizando, fazendo piadinha, lê Efésios 4:30 pelo menos uma vez na vida e vê se Deus fala com você aí, tá? Que é lamentável sua atitude. A 10ª versão, a versão King James de Romanos 8:26. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos, versão diferente, com gemidos impossíveis de serem expressos por meios de palavras. É tão impossível de ser expresso por meio de palavra, que eu dou até um grito, para ver se sai o gemido. Pastor, mas tenta explicar esse grito aí. Esse grito quer dizer glória a Deus. Esse grito quer dizer um Abba Pai. Esse grito quer dizer aleluia. Esse grito quer dizer eu te amo. Esse grito quer dizer o Espírito Santo está falando. Esse grito é um gemido, versão King James, impossível de ser expresso por meio de palavras. Estou tentando explicar o que é esses gemidos aí. Consegue entender? O Espírito Santo. Olha, o Espírito Santo está mandando eu falar de novo. Vou terminar já em 3 minutos, 4 minutos, 5 no máximo. O Espírito Santo está mandando eu falar. É uma vergonha a imaturidade dos crentes. É uma vergonha a imaturidade dos cristãos. É uma vergonha os crentes aceitarem heresias de hereges, de zombadores, de escarnecedores. Isso é uma vergonha. Crente que é crente verdadeiro não deveria aceitar, deveria rechaçar. Começou a zombar do Espírito Santo, para de assistir. Não assiste mais. Tira da sua vida. Porque é inadmissível zombarias, piadinhas a respeito do Espírito Santo, da manifestação do Espírito Santo, dos dons espirituais. Isso é inadmissível para um crente. O ímpio é ímpio. É ímpio, é escarnecedor, é zombador. Para o crente, não. Para o crente é inadmissível. Eu posso ouvir um amém? Ou se você me entendeu. Se é um ímpio, eu fico quieto que é um ímpio. É um filho da perdição. Só se quem está fazendo piadinha é um filho da perdição. Só se o pregador aí que está zombando, fazendo piadinha, imitando, né? Só se é um filho da perdição. Aí é diferente. Porque Romanos 8:9, o filho da perdição não tem o Espírito de Deus. Aí é diferente. Mas para o crente, é inadmissível. A última versão, para terminar a ministração hoje, eu falei que ia ler 11 Bíblias. Então eu li aqui a versão King James, tá? Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavra. Versão King James, americana, né? Inglesa, americana, dos Estados Unidos, de Romanos 8:26. E o último,
A última versão que eu vou usar é a minha Bíblia mais nova que eu comprei, né? Que é a versão judaica da Bíblia. Tá? A 11ª versão que eu vou usar aqui hoje. São 11 Bíblias que eu vim falar de Romanos 8:26. Agora a versão da Bíblia judaica. Bíblia judaica. Romanos 8:26. Diz assim: de forma similar, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos para serem transmitidos por palavras. Linda essa versão judaica da Bíblia. Ou seja, são judeus falando sobre a manifestação do Espírito Santo. A versão judaica são judeus falando. Está claro, né? Romanos 8:26. Judeus falando da manifestação do Espírito Santo. Vou ler mais uma vez para terminar. Romanos 8:26 na versão judaica. De forma similar, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar como devemos. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos muito profundos, para serem transmitidos por palavras. Ou seja, são coisas sobrenaturais, né? São coisas espirituais, né? Como é que eu vou explicar coisas espirituais? Como é que eu vou explicar coisas sobrenaturais? Como é que eu vou desenhar Deus? Olha, desenha Deus para mim. Como é que eu vou desenhar Deus, que é Espírito? Então o tema hoje foi: o que são gemidos inexprimíveis? Bíblia Thompson: o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Bíblia Viva: o Espírito intercede por nós com tal sentimento que não pode ser expresso em palavras. Nova tradução, linguagem de hoje: o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. Versão Edições Paulinas: o Espírito ora por nós com gemidos inexplicáveis. Edição Pastoral: o Espírito intercede por nós com gemidos inefáveis. Tradução, linguagem de hoje: o Espírito de Deus, com gemidos que as palavras não podem explicar, pede a Deus em nosso favor. Bíblia A Mensagem, linguagem contemporânea: Ele ora em nós e por nós, utilizando nossos suspiros sem palavras, nossos gemidos de dor. Tradução do Novo Mundo da Escritura, Bíblia Testemunho de Jeová: mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos não pronunciados. Bíblia Viva, versão ampliada, editora Mundo Cristão: o Espírito Santo, porém, ora por nós com sentimentos que não se pode ser expresso em palavras. Versão King James, Bíblia Americana, Estados Unidos: o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavras. E a última versão, a Bíblia judaica: o próprio Espírito intercede por nós com um gemido muito profundos para serem transmitidos por palavras. A minha oração é para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que habita em você, te dê o espírito de sabedoria e de revelação e de temor do Senhor, para que você possa entender e compreender a multiforme sabedoria de Deus, a grandeza, a infinita grandeza de Deus. A minha oração é para que você entenda e compreenda que a respeito dos dons espirituais, você não deve ser ignorante, ou não mais. A minha oração é para que você entenda e compreenda que a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para aquilo que for útil. A minha oração é para que você entenda e compreenda que um só, e o mesmo Espírito, opera todas estas coisas,
distribuindo particularmente a cada um como Ele quer. Porque, na verdade, Ele é poderoso para fazer infinitamente além daquilo que pensamos e pedimos, segundo o seu poder que opera em nós. Ele habita em nós e Ele manifesta em nós, como Ele quer, segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus e para a edificação da igreja. Amém? Graça e paz e até domingo em nome de Jesus. Graça e paz. Até domingo em nome de Jesus às 18 horas. Graça e paz.